para a vaidade, a qual eu tive experiência. Eu vivi a homossexualidade, o transexualismo há 16 anos. Então, eu tive um verdadeiro encontro aos 28 anos, voltei para casa do pai, né? E me reconciliei e voltei novamente para o Senhor, para os braços do meu pai, de qual nunca deveria ter saído. A minha mãe entregou a vida dela quando eu tinha 5 anos de idade. De lá para cá, eu fui crescendo no evangélico, no evangelismo. E de lá para cá, eu comecei a viver dentro da igreja, a cantar em grupos de crianças, a ter uma vida com o Senhor, até os meus 13 anos de idade, quando eu resolvi abandonar o Senhor, abandonar a igreja, para ir viver a minha vida, né? Porque o diabo, desde minha infância, desde criança, o diabo botava em minha cabeça que eu era mulher e que eu tinha que ser mulher. Então eu me via como uma mulher. Só que desde minha infância eu sempre via aquele demônio, né, a qual se apresentava para mim, falando que era a minha amiga, né? Só que na verdade era a Pombagira, a Maria Padilha. E ela me acompanhava, irmãos. Ela sentava, ela conversava comigo, normal. Só eu via aquela pessoa, aquele demônio. Ninguém via, só eu, ela me orientava e assim foi, durante 16 anos. Desde meus 5 anos, ela sempre me acompanhando, me falando as coisas, porque com meus 5 anos, eu já começava a sentir atração por homens, e era por homens adultos, tá? Então, com meus 13 anos, fui viver a vida do homossexualismo, entrei no candomblé, comecei a frequentar o candomblé, e de lá pra cá não parei até os meus 28 anos. Então, a Pombagira fazia eu comprar tudo que ela queria, né? Os saltos altos, os batons, brincos, as pulseiras, gargantilha, tudo, cílio postiço, maquiagem, tudo que era dela, pranchas, secadores, a qual ela pedia para mim comprar pro uso, né? E eu era uma pessoa muito vaidosa, irmãos, muito vaidoso mesmo. Gostava de andar arrumado mesmo, bem pintosa, como fala o povo do mundo, né? E ali, irmãos, quando a Pombagira, uma certa vez eu conversando com ela se apresentou de uma forma para mim assim. Eu falei para ela: e aquelas mulheres que estão lá na igreja, pintada, com unha pintada, brinco, gargantilha? Ela, de repente, ela começou a rir e falou assim: são todas minhas. Estão pensando que está salva, mas nenhuma está salva. Estão em jaulas, presas em gaiolas no inferno. Eu falava assim, mas mesmo viva? Ela falou sim, mesmo viva, porque ali de chegar a fechar o olho, tá morta espiritualmente. Chegar de morrer, o corpo físico vai diretamente pro inferno, porque não tem arrependimento. E ali eu fiquei pensando comigo: misericórdia, meu Deus, misericórdia. E isso ainda estava no mundo. Quando eu me converti, a Pombagira não queria me soltar, não queria me largar. Porque eu fazia as vontades dela, outrora, quando estava lá fora. Então, quando eu me converti, né, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, porque quando eu me converti de corpo, alma e espírito, porque eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, a qual Ele me chamou, a qual Ele se apresentou para mim. Então, quando o Senhor se apresentou para mim, que Ele me chamou, eu me converti. E quando eu me converti, o Senhor me converti, passado uma semana que eu tinha me convertido, quando eu me levantei, ao levantar, eu acordei, abri os olhos, de repente eu vejo um demônio de rabo e chifre, com uma coisa na mão. Quando eu olhei, que eu observei, ele estava com batons, com salto, ele pegava o salto, irmãos,
E passava e ficava abraçando o salto, pegava os batons, os brincos, a gargantilha, as maquiagens, secadores e as pranchas e ficava abraçando. E eu ficava pensando comigo, nossa, que coisa ridícula, porque quando ela se aparecia para mim, ela se apareceu uma mulher bonita, uma mulher elegante. De repente eu vi ela toda deformada, a mesma qual estava com raiva. Então ela foi, se apareceu comigo, eu vi ela. Quando eu comecei a repreender, aquele demônio se desapareceu na minha frente. Então, meu irmão, ela falava que os brincos, as pulseiras, as gargantilhas, era tudo dela. Tudo dela. Então, quando eu estava lá, ainda me vestindo de mulher, no transexualismo, eu fazia as vontades dela, a vontade do demônio. Tudo eu tinha que comprar, né? E muitas vezes ela falava para mim. Tem muitas pessoas que se aprendem a vaidade e muitas vão parar no inferno porque não quer abrir mão das coisas desse mundo da vaidade. Só que aí eu fui vendo e hoje eu vivo na sã doutrina. Hoje eu vivo na sã doutrina. Hoje eu não uso nem bermuda. A qual um dia eu tive um sonho com o Espírito Santo de Deus, a qual ele me ensinava como se vestir. Então você, irmão, que é homem, se veste para agradar o Senhor. Porque eu, quando estava lá no mundo lá fora, como quando eu se vesti de mulher, e mesmo eu quando comecei a vestir de homem, eu falei para Deus, falei, Senhor, não quero me vestir de qualquer jeito, como mudando. Me ensina como se vestir. Até para dormir, eu durmo de calça. Eu não tenho um temor a Deus nas minhas vestes. Porque aqui na Bahia é muito quente. Mas eu tenho um temor a Deus. Muito temor a Deus. Comecei pelas minhas vestes, a qual não tenho vaidade nenhuma, né? E ali, porque o anjo falou para mim. O Espírito Santo falou para mim, meu filho, tem muitas pessoas que dormem de qualquer jeito. Então, muitas das vezes, quando eu envio o anjo para guardar, para proteger, o anjo, muitas das vezes, quer fazer o papel dele, que é proteger com a espada desbanhada. Mas muitas das vezes o anjo fica com vergonha, porque muitas das vezes as vestes das pessoas não estão adequadas. Então ele acaba não se aproximando. E aí o inimigo se aproxima e faz o quê? A pessoa começa a sonhar com sonhos eróticos, começa a sonhar, começa a ficar preso em sonhos, pensa que está paralisando. Aquilo ali é tudo porque o anjo está afastado, né? E ali, de repente, povo, eu comecei a ver, né? A qual esse demônio ele me perturbava dia e noite, né? Porque ela se apresentava. Então, como eu comecei a queimar, pedir Deus para queimar, para repreender da minha vida, ele não tem mais legalidade sobre a minha vida. Mas por quê? Porque hoje eu vivo na verdade, essa doutrina do Senhor. Então, você que está vivendo de qualquer jeito, pergunta para Deus, faz prova com Deus. Senhor, estou te agradando? Que Deus vai te mostrar. Porque muitas das vezes, meu irmão, cuidado para você não perder sua salvação por coisas grandes. Porque pelas coisas grandes você reconhece, vai lá e pede perdão. São por coisinhas pequenininhas, tá bom? Amém? Fique com Deus. E depois irei contar a segunda.